Os três tipos principais de fibras do tecido conjuntivo são as colágenas, as reticulares e as elásticas. A distribuição desses três tipos de fibras varia em diferentes tipos de tecidos conjuntivos. O colágeno é o tipo mais abundante de proteína do organismo, representando 30% do seu peso seco. Na tabela 5.3 do livro-texto estão os tipos mais representativos de colágeno. As fibras colágenas compostas por colágeno tipo 1 são as mais numerosas no tecido conjuntivo. No estado fresco, elas têm cor branca, conferindo a mesma cor aos tecidos nos quais predominam, como aponeuroses e tendões. Em alguns locais do organismo, as fibras de colágeno organizam-se paralelamente umas às outras, formando feixes de colágenos. As fibras colágenas são acidófilas e se corem rosa pela eosina. As fibras reticulares são formadas predominantemente por colágeno do tipo 3. Elas são extremamente finas, com um diâmetro entre meio a 2 micrômetros, e formam uma rede extensa em determinados órgãos. Essas fibras não são visíveis em preparados corados por hematoxilina e eosina, mas podem ser visualizadas em cor preta por impregnação de sais de prata. Por causa de sua afinidade por sais de prata, elas também são chamadas de argirófilas. Estudos imunocitoquímicos e histoquímicos mostraram que as fibras reticulares são compostas principalmente de colágeno do tipo 3, associado a elevado teor de glicoproteínas e proteoglicanos. As fibras reticulares são particularmente abundantes em músculo liso, endoneuro e órgãos hematopoéticos, como baço, nódulos linfáticos e medula óssea vermelha. O sistema elástico é composto por três tipos de fibras: oxitalânicas, elaunínicas e elásticas. A estrutura do sistema de fibras elásticas desenvolve-se por meio de três estágios sucessivos. No primeiro estágio, as fibras oxitalânicas consistem em feixes de microfibrilas compostas principalmente de fibrilina. No segundo estágio, ocorre deposição irregular de proteína elastina entre as microfibrilas oxitalânicas, formando as fibras elaunínicas. No terceiro estágio, a elastina continua a acumular-se gradualmente até ocupar todo o centro do feixe de microfibrilas, as quais permanecem livres apenas na região periférica. Estas são as fibras elásticas, o componente mais abundante do sistema elástico. As fibras oxitalânicas não têm elasticidade, mas são altamente resistentes à força de tração, enquanto as fibras elásticas, ricas em proteína elastina, distendem-se facilmente quando tracionadas. As principais células produtoras de elastina são os fibroblastos e o músculo liso dos vasos sanguíneos. A substância fundamental intercelular é uma mistura complexa, incolor e transparente, altamente hidratada de moléculas de glicosaminoglicanos e proteoglicanos e glicoproteínas. Ela preenche os espaços entre as células e fibras do tecido conjuntivo e, como é viscosa, atua ao mesmo tempo como lubrificante e como barreira à penetração de micro-organismos invasores. Os proteoglicanos têm uma estrutura tridimensional que pode ser imaginada como uma escova de limpar tubos, na qual a haste representa o eixo proteico e as cerdas representam as cadeias de glicosaminoglicanos. As células interagem com componentes da matriz extracelular por meio de proteínas transmembranas denominadas integrinas, que agem como receptores para componentes da matriz e se ligam ao colágeno, à fibronectina e à laminina. Há diversas variedades de tecidos conjuntivos, formados pelos componentes básicos já descritos, células e matriz extracelular. Seus nomes refletem o componente predominante ou a organização estrutural do tecido. Há duas classes de tecidos conjuntivos propriamente ditos: o frouxo e o denso.
O tecido conjuntivo frouxo é um tipo muito comum que preenche espaços entre grupos de células musculares, suporta células epiteliais e forma camadas em torno dos vasos sanguíneos. É também encontrado nas papilas da derme, na hipoderme, nas membranas serosas que revestem as cavidades peritoneais e pleurais e nas glândulas. O tecido conjuntivo frouxo contém todos os elementos estruturais típicos do tecido conjuntivo propriamente dito, não havendo, entretanto, nenhuma predominância de qualquer dos componentes. As células mais numerosas são os fibroblastos e macrófagos, mas todos os outros tipos celulares do tecido conjuntivo também estão presentes, além de fibras do sistema colágeno e elástico. O tecido conjuntivo frouxo tem uma consistência delicada, é flexível, bem vascularizado e não muito resistente a trações. O tecido conjuntivo denso é adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos. É formado pelos mesmos componentes encontrados no tecido conjuntivo frouxo, entretanto, existem menos células e uma clara predominância de fibras colágenas. O tecido conjuntivo denso é menos flexível e mais resistente à tensão que o tecido conjuntivo frouxo. Quando as fibras colágenas são organizadas em feixes sem uma orientação definida, o tecido chama-se denso não modelado. Nele, as fibras formam uma trama tridimensional, o que lhes confere certa resistência às trações exercidas em qualquer direção. Esse tipo de tecido é encontrado, por exemplo, na derme profunda da pele. O tecido denso modelado apresenta feixes de colágenos paralelos uns aos outros e alinhados com os fibroblastos. Trata-se de um conjuntivo que formou suas fibras colágenas em resposta às forças de tração exercidas em um determinado sentido. Nesse caso, os fibroblastos, em resposta às forças que normalmente atuam sobre os tecidos, orientam as fibras que produzem de modo a oferecer o máximo de resistência a tais forças. O tecido elástico é composto por feixes espessos e paralelos de fibras elásticas. O espaço entre as fibras é ocupado por fibras delgadas de colágeno e fibrócitos. A abundância de fibras elásticas nesse tecido lhe confere uma cor amarela típica e grande elasticidade. O tecido elástico não é muito frequente no organismo e está presente nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e no ligamento suspensor do pênis. O tecido reticular é muito delicado e forma uma rede tridimensional que suporta as células de alguns órgãos. É constituída por fibras reticulares intimamente associadas a fibroblastos especializados, chamados de células reticulares. O tecido mucoso tem consistência gelatinosa, graças à preponderância de matriz extracelular fundamental, composta predominantemente de ácido hialurônico, com pouquíssimas fibras. As principais células desse tecido são os fibroblastos. O tecido mucoso é o principal componente do cordão umbilical, no qual é referido como geleia de Wharton. No adulto, é restrito à polpa jovem dos dentes.